E aí, nerds conectados, beleza? Agora a gente vai ver 11 animes que foram revolucionários na minha opinião. Bora lá! Death Note. Death Note é um mangá escrito por Tsumi Oba e ilustrado por Takeshi Obata. Ele foi lançado como mangá no ano de 2003 e adaptado para anime em 2006. Ele conta a história de um cara que encontrou um caderno que era de um Shinigami e que ao escrever o nome de alguma pessoa nesse caderno, tendo em mente o rosto, ela morrerá. Agora imagine que esse poder seja contido em um caderno que vai parar nas mãos de um estudante que acredita que o mundo está podre e precisa ser limpo, Light Yagami. Do outro lado temos alguém conhecido apenas por L, pois até parte do anime seu rosto e identidade são desconhecidos. Dragon Ball. A saga começou em 1984 com o lançamento do mangá por Akira Toriyama. Os 519 capítulos da história original foram adaptados em 2 animes, Dragon Ball e Dragon Ball Z. As séries animadas foram ao ar. Dragon Ball é o mangá mais popular de toda a história. De acordo com uma pesquisa da Universidade de Yale, mais de 130 milhões de volumes foram vendidos apenas no Japão. Além disso, os animes exportados para todo o mundo impactaram gerações de espectadores, tornando Goku um dos personagens mais conhecidos e admirados de todos os tempos. A saga Dragon Ball inspirou atores de todo o mundo. Graças à obra de Akira Toriyama é que surgiram One Piece, Naruto e Bleach. Por exemplo, crianças e jovens de toda a Terra admiram Goku, utilizam expressões da história e imitam os gestos do herói. Quem nunca ouviu, por exemplo, pedir ajuda para formar alguém Genkidama, ou jurar que vai lançar algum Kamehameha em algum amigo chato. One Piece. One Piece é uma série de anime e mangá criada pelo mangaka Eiichiro Oda. A história está focada na tripulação pirata comandada pelo capitão Monkey D. Luffy, ou Ruffy. A maior ambição de Luffy é obter o maior tesouro do mundo, One Piece, e assim ocupar o posto deixado pelo finado rei dos piratas. Gold Rogers, a adaptação para anime produzida pela Toei Animation, estreou em 1999. Eiichiro Oda originalmente planejou apenas 5 anos de One Piece, mas a história ainda não acabou, como todos sabem, e é o mangá mais vendido da história da Weekly Shonen Jump, assim como o título mais aclamado. Em 2010, a Shueisha anunciou que vendeu 260 milhões de volumes do mangá até agora. E não é pouco não, galera. One Piece é a série mais vendida na história dos mangás, com mais de 260 mil volumes vendidos em 2011. O mangá tem recebido ótimas críticas e reviews, elogiando sua arte, caracterização, humor, história e entre outros. O anime já passou da marca dos 700 episódios e ainda estando na metade do anime, para buscar o grande tesouro, One Piece. Pokémon. Pokémon é uma franquia de mídia que pertence à The Pokémon Company, tendo sido criada por Satoru Tajiri em 1995. Ela é centrada em criaturas chamadas Pokémon, que os seres humanos capturam e os treinam para lutarem um contra o outro como um esporte. O anime mostra Ash Ketchum e seu Pikachu em sua aventura para se tornar um mestre Pokémon. Os seus amigos Brock e Misty o acompanham em grande parte dessa jornada, mas outros protagonistas incluem Brock, Misty, Tracy, May, Max, Dow, entre outros. Ele foi inovador por trazer Pokémons, criaturas que você pode armazenar em Pokébolas, levar com você e usá-las para te ajudar em inúmeras tarefas. Code Geass. Code Geass é uma história que segue uma situação alternativa, pela qual o mundo está dividido em 3 superpoderes, Britânia, Federação Chinesa e União Europeia. A trama principal segue o estudante Lelouch Lamperouge, um jovem príncipe que na sua infância sofreu um atentado terrorista à sua casa. No começo de sua vida ele ganha um poder chamado Geass, que lhe permite dar ordem a qualquer ser humano, sendo impossível não obedecê-las. Bleach. Criado por Tite Kubo, Bleach segue o estudante do ensino médio Ichigo Kurosaki, que recebe poderes de Shinigami para que possa salvar sua família. Ele rapidamente aprende que agora o seu trabalho é proteger os humanos e almas semelhantes do vazio. Mas quando o mesmo Shinigami que deu poderes a ele está para ser executado, uma história se desenrola e segue até o final de sua série em 2013. Bleach foi um dos primeiros animes a incluírem Shinigamis ao seu enredo, e também o mundo espiritual, Hollows. Cavaleiros do Zodíaco. Saint Seiya, conhecido em diversos países como os Cavaleiros do Zodíaco, é uma série japonesa de mangá escrita e ilustrada por Masami Kurumada, publicada na revista Weekly Shonen Jump de 1986 a 1990 e adaptada pela Toei Animation de 1986 a 1989. A história mostra 5 guerreiros místicos chamados de Cavaleiros, vestindo armaduras baseadas nas diversas constelações que protegem cada um dos guerreiros, como a de Pegasus. Os Cavaleiros têm como missão defender a reencarnação da deusa grega Atena em sua batalha contra outros deuses do Olimpo que pretendem dominar a Terra, por exemplo, Hades. Yu-Gi-Oh!
Yu-Gi-Oh! É uma série de mangá sobre jogo escrita e ilustrada por Kazuki Takahashi. A série foi originalmente publicada pela editora Shueisha na revista Weekly Shonen Jump entre 1996 e 2004. A trama segue a história de um menino chamado Yugi Moto, que remonta o antigo enigma do milênio e desperta um espírito dentro de seu corpo com a personalidade de um jogador e que resolve seus conflitos usando vários jogos. 2 adaptações em anime foram produzidas, uma pela Toei Animation com o mesmo nome, que foi ao ar em 4 de abril de 1998 a 10 de outubro de 1998, com 27 episódios, e outra produzida pela Nihon AD Systems e animada pelo estúdio Gallop, intitulada Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, que foi ao ar entre abril de 2000 e setembro de 2004, com 224 episódios. O segundo anime expandiu uma franquia que inclui vários animes spin-offs, trading card games e diversos videogames. A maioria das franquias envolve um jogo de cartas fictício chamado Duel Monsters, monstros de duelo em português, onde cada jogador usa cartas para um duelo entre si em uma batalha simulada de duelo de monstros. Naruto está nessa lista e eu vou dar alguns motivos para que ele esteja aqui. Naruto. Em lutas, o Naruto não é muito importante quem seja o personagem principal. Não importa se é o protagonista, se é o vilão, secundário. Se o cara for lutar, a luta provavelmente vai ser boa. Lutas que, mesmo sem envolver o protagonista, foram muito boas de se ver e foram muito bem trabalhadas. Como, por exemplo, Lee vs Gaara, Neji vs Kidomaru, Shikamaru vs Temari, Sakura e Chiyo vs Sasori, entre muitas outras. Os poderes de Naruto não são muito exagerados. Tipo, você faz um negocinho de nada e já gera uma explosão atômica, como havia em Dragon Ball Z, Bleach. Exceto algumas vezes, como por exemplo que o Madara traz 2 meteoros. Mas Madara é Madara, né? Fairy Tail. O nosso último anime da lista, Fairy Tail, é um mangá que conta a história de Lucy, uma invocadora de espíritos celestiais que conhece Natsu, um Dragon Slayer, e Happy, um gato voador azul. Ela depois entra na guild Fairy Tail e conhece inúmeros magos, como Grey e Erza. Ele inovou a maneira de ver os magos e como a magia em Fairy Tail pode ser diversa, em todos os sentidos. E é isso aí, galera. Se vocês gostaram, deixe seu like, seu favorito, compartilhe o vídeo, indique para os amigos. Se vocês não gostaram, comente aqui embaixo, fale o que precisa melhorar. Valeu, falou!